Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, que se propõe a conversar sobre essa relação entre agronegócio, agropecuária, segurança alimentar, segurança climática, como que isso reflete na nossa vida enquanto sociedade, o que isso tem a ver com as políticas públicas, com as decisões tomadas em Brasília, exatamente para a gente entender um pouco mais desse universo, se aproximar mais dessas pautas. A gente veio para Brasília. Então, para você que assiste o Arroz, Feijão e Clima desde o primeiro episódio, você vai ver que o ambiente está diferente, a cenografia está diferente, mas é porque a gente se propõe a ser um podcast itinerante para ir atrás das pautas e das fontes. Então, a gente está gravando aqui em Brasília para conversar sobre um leque de pautas, e nesse episódio a gente traz a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, e também a FAO, que é o braço aí de Agricultura e Alimentação da ONU, para falar sobre o papel da agricultura familiar no nosso dia a dia, basicamente. O papel dos agricultores familiares na nossa alimentação, mas também na resiliência climática, na agenda de clima. Como que a agricultura familiar, da forma como planta, como colhe, como vive pelo Brasil, acaba contribuindo, por exemplo, com o sequestro de carbono, né, com a biodiversidade, com esse equilíbrio entre recursos hídricos ali ao longo das produções. Então é isso, para a gente conversar sobre todos esses assuntos aqui no nosso episódio, a gente recebe a Sandra e o Sérgio para falar sobre essa interação que, inclusive, tem um pouco a ver, como que vocês falaram, em alguma medida tem uma intersecção entre as agendas da CONTAG e da FAO. Então, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui, por reservarem um tempo da agenda de vocês para conversarem sobre isso. Eu queria começar, por favor, com a Sandra. Se apresente, fale um pouquinho do trabalho da CONTAG, para quem não conhece. Depois eu passo para o Sérgio fazer o mesmo. Bom dia, Mariana. Estou falando bom dia porque estamos gravando agora, né? Tranquilo. Mas eu me chamo Sandra Paula Bonetti, sou agricultora familiar do estado do Paraná, mas atualmente eu componho a direção da Confederação Nacional de Trabalhadores e Agricultores Familiares, que é a CONTAG, e estou na Secretaria de Meio Ambiente. A nossa confederação, ela representa a agricultura familiar brasileira. A gente se relaciona com quase 4.000 sindicatos, né? Então, a gente tem um bracinho em cada lugar, quase em cada município desse país, representando os agricultores e agricultoras. E, obviamente, né, falando de agricultura familiar, falamos de alimento, né, e a gente não podia deixar de estar acompanhando um pouco a agenda de clima, né. Então, nós, enquanto secretaria, temos feito um pouco isso e tentando mostrar a importância da agricultura familiar nessa agenda e o quanto que os nossos sistemas agroalimentares são mais diversos, quanto que as nossas produções são diferenciadas, né, e o quanto que a gente pode avançar e colaborar para que essa agenda, para a gente mitigar cada vez mais, né, os impactos das mudanças climáticas. E nessa relação, né, a gente bebe muito da fonte também da FAO, né, que acaba fazendo muita pesquisa e concretizando que o Brasil ele não está isolado, né, a gente é uma das referências, mas que a gente precisa entender que a agricultura familiar mundial e aí do sul global, ela está muito correlacionada e a gente acaba bebendo muito na fonte da FAO em função disso, para que a gente possa relacionar as nossas pautas. Perfeito, ter aí um lastro da ONU não é pouca coisa, né? Sérgio, por gentileza. Obrigado, Mariana. Obrigado, Sandra. Bom dia a quem nos assiste. Então, meu nome é Sérgio Bustamante. Deve perceber pelo sotaque que eu não sou daqui. Eu sou estrangeiro da Bolívia, mas já moro aqui há muito tempo. Atualmente, eu trabalho na unidade do programa do escritório da FAO no Brasil, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Eu sou responsável por coordenar a técnica chamada Uma Vida Melhor. Assim, tem todo um trabalho de marketing aí, é bastante interessante. Como é que a FAO trabalha no Brasil, especificamente? Assim, junto com outras agências, fundos e programas da ONU, a gente presta assistência técnica via cooperação técnica internacional. Então, captamos recursos de doadores nacionais e internacionais e transformamos isso em um projeto de cooperação técnica para ver como é que podemos ajudar o governo brasileiro, independente da sua instância, seja federal, estadual, municipal,
a melhorar suas políticas, programas, sejam eles para combater a fome, para melhorar a agricultura familiar, para poder combater a degradação de ecossistemas, enfim, um pouco mais ou menos nessa linha. E aí a Sandra já introduziu um pouco, não temos como falar hoje em dia de forma descolada da pauta de alimentação e de clima, elas andam de mãos dadas, e uma coisa que a gente vem refletindo no trabalho da FAO nos últimos anos. Anteriormente a gente era muito mais voltado para trabalhar de forma talvez até um pouco quadrada, por assim dizer, em segurança alimentar e nutricional, e hoje vemos que temos que trabalhar numa abordagem de sistemas agroalimentares, assim, que isso inclui diferentes dimensões da sociedade, e trabalhar, assim, de novo, assim, a pauta de alimentação, com a pauta de clima, com a pauta de educação, pauta de saúde e assim por diante. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, imagina. Eu fico muito feliz da gente poder trazer esse assunto aqui para o podcast, porque, de fato, o nosso objetivo é falar de agro de uma forma ampla. Então, não só o agronegócio no sentido de indústrias, commodities e exportação, mas esse agro que também é o agro da agricultura familiar, né? E que também movimenta as indústrias, sejam elas grandes ou as pequenas regionais, e fomentam a renda do produtor e como eles desenvolvem os seus negócios rurais mesmo, né? Eu queria começar, assim, com um ponto que você me falou, Sandra, numa outra conversa que a gente teve, da importância de também a gente levar para o público essa noção de que são agriculturas familiares, que são diferentes, né? A gente fala de um país enorme, de biomas diferentes, então, enfim, toda uma diversidade de gente, de povos, de gostos, de sabores. E isso, obviamente, leva a uma agricultura familiar também muito diferenciada. Então, explica um pouquinho para a gente, né, quando você fala de agriculturas familiares, o que necessariamente é isso, como que a CONTAG trabalha prestando atenção e tomando cuidado para essas diferenciações mesmo, né? Bom, acho que você começou pontuando muito bem, né? A gente tem agriculturas, né? E aí, quando a gente fala de agricultura no Brasil, a gente está falando de várias agriculturas, né? Então, quando a gente vai falar em algum espaço, e aí quando a gente fala de agro no Brasil, né? Às vezes tem aquela de colocar tudo na mesma linha, né? E a gente sabe... Comoditiza. Isso, a gente vira monocultura, né? em tudo. Então, eu sempre digo que tenho costumado a dizer que existem muitas agriculturas no Brasil. Então, tem lugar para todo mundo, né? O Brasil é um continente, praticamente. Então, a gente tem muitas agriculturas. Mas dentro da própria agricultura familiar, a gente também tem muitas especificidades. A gente tem muitas diferenças. A gente está num país que tem 6 biomas. E como que a gente se relaciona com esses biomas? O nosso solo é diferente, a nossa vegetação é diferente, a nossa colonização é diferente. Então, as relações no nosso país, a agricultura familiar do sul do Brasil é uma, a agricultura nordestina é outra, completamente diferente. E quando a gente vai para a região norte, tem uma outra especificidade, é uma outra agricultura. Então, eu citei só 3 regiões aqui, mas para dizer da diversidade que a gente tem, e nós, enquanto confederação, precisamos olhar para todas essas agriculturas, porque a gente tem um papel de incidência política, de representar, né, todos esses agricultores, esses trabalhadores. Então, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar também em níveis diferentes e que muitas políticas elas vão andar melhor em algumas regiões, outras melhor em outras. Então, quando a gente começa a olhar para essas agriculturas e entender que a gente tem diferença não só na produção, mas na relação e na interação com a natureza e entre os povos, eu acho que é aí que a gente começa a acertar, vamos dizer assim. Porque primeiro a gente precisa entender essas especificidades e trabalhá-las, né, cada vez mais. E nós, enquanto
CONTAG temos cada vez mais tentando mostrar que a agricultura familiar brasileira, ela existe, que ela é muito potente e que tem muitas agriculturas, né, familiares. Então, a gente também tem usado muito a agricultura e pecuária familiar, né? Então, como que a gente começa a olhar essas especificidades e nos inserir nessas discussões e aí na agenda de clima, na agenda da agricultura no geral brasileira, mostrando que a gente tem a nossa importância e relevância. Claro, inclusive né, olhando para essa perspectiva de sistemas alimentares, porque você impor também um alimento do sul para uma família e um consumo e um público do Nordeste, é isso, assim, né? Você muitas vezes não está respeitando questões culturais e via agricultura e alimentação. A agricultura e alimentação é cultural. É importante respeitar isso e acho que o papel da agricultura familiar vai muito nesse sentido, né? Como que é para a FAO olhar? Porque a gente está falando de FAO global, aí a gente fala de FAO aqui no Brasil e aí dentro de Brasil você tem todas essas especificidades. Eu queria entender um pouco se vocês têm esse cuidado de olhar para essas diferentes agriculturas familiares, inclusive quando vocês vão fazer algum tipo de parceria e apoio e proposição para municípios, estados, né? Como que é tomar esse cuidado regional, vamos dizer assim? Como disse a Sandra, são muitas agriculturas, né? Então é até um pouco difícil colocar elas dentro de uma caixinha, mesmo compartimentalizadas por regiões, ainda assim é um esforço muito exaustivo. Então, na medida do possível, respondendo a sua pergunta, a gente tenta ter esse olhar de cuidado, né? Então, quando entramos em contato com um governo, ou seja, um parlamento, ou o que seja independente da instância, assim, nos colocamos à disposição para entender as particularidades do território dos agricultores familiares. Tentamos, claro, como somos uma agência que produz também muitas análises, estudos, né, do campo do conhecimento científico, tentamos sempre fazer um levantamento do que já existe em literatura nacional previamente, tentamos também estabelecer linhas de base, sendo necessário ir a campo para conhecer a realidade desses agricultores, dessas agricultoras, entender um pouco como é que são os seus meios de vida, não somente, como a Sandra colocou assim, já da produção, mas entender a relação que eles têm com a terra, entender a relação que eles têm com a natureza, a própria dinâmica de relação interpessoal que existe entre as pessoas. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Temos alguns, por exemplo, temos um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, onde produzimos estudos técnicos sobre, assim, diferentes cadeias de valor da agricultura familiar. Mas se você olha com um pouco mais de detenimento, é até uma coisa complexa, porque, assim, que cadeias de valor são essas? Assim, a gente faz, estudo sobre a cadeia do leite, mas, assim, se você ler, é muito difícil você agrupar, assim, diferentes tipos de agricultores que produzem leite ao longo do país. Então, assim, cada um tem a sua especificidade, porque eles conseguem estão rodeados por um contexto diferente. Então, uma região consegue acessar alguns programas de crédito e outros não. Em algumas regiões, eles têm que lidar mais com os efeitos da mudança climática, como, por exemplo, no semiárido. Essas pessoas, não do leite especificamente, mas no semiárido, essas pessoas têm que lidar com umas estações de seca muito prolongadas. É uma realidade que no centro-oeste, por exemplo, não se faz tão presente. Então, assim, é difícil olhar para isso, demanda muito cuidado. Na medida do possível, tentamos fazer isso. Falo de uma forma assim, localizada no Brasil. E aí depois também, na medida do possível, depois compartilhamos ou fazemos uma espécie de sistematização com esses dados e os compartilhamos com o nosso escritório regional em Santiago, no Chile, com nossa sede em Roma, na Itália, para que eles tentem, de alguma maneira, assim, grosso modo, fazendo muito malabarismo, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, para tentar trazer, assim, uma realidade mais ou menos sobre o que seria o Brasil dentro de uma escala global. Não é uma coisa perfeita, sabemos que esse tipo de análise tem as suas falhas, mas na medida do possível a gente tenta fazer com que a particularidade, a especificidade de cada uma dessas agricultores familiares seja refletida, assim, na medida do possível. Estejam presentes ali. Sim, até porque é isso, né? Se a gente for vasculhar mesmo, dá para FAO só estudar o Brasil. Dá. Mas você tocou num ponto muito importante que eu já vou trazer aqui, que é a questão, por exemplo, que você falou de acesso a crédito. Né? Tomando, por exemplo, a pecuária leiteira. A gente tem pecuária leiteira basicamente no Brasil inteiro, de pequena a grande escala. E é isso, assim, essa vaca, ela precisa de água, ela precisa de ração e dependendo da região, fica mais difícil a água, fica mais difícil a ração. Ou o custo dessa ração, ou o custo desse pasto em geral. Então, e aí quando a gente vai transpor isso para cadeia produtiva, esse produtor precisa de financiamento. E dependendo da região, a gente sabe que o financiamento é
praticamente nulo, muitas vezes por uma questão de documentação, de letramento desse agricultor, né, de realmente geolocalização, às vezes, porque ele está tão lá numa estrada muito no meio ali, sem muita acessibilidade, que ele fica longe do acesso mesmo. Aí vai a CONTAG lá viajar e desbravar o Brasil para chegar nesses agricultores. Mas como que vocês fazem um diagnóstico? Eu não sei se a FAO tem, inclusive, algum estudo específico sobre financiamento, mas como que vocês fazem esse diagnóstico de como está esse financiamento no Brasil hoje? Porque a gente tem, sobretudo aí, desde da eleição do presidente Lula, a gente voltou a ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com isso a gente voltou a ter o Plano Safra de Agricultura Familiar, mas ter o Plano Safra de Agricultura Familiar não significa que o dinheiro está chegando no bolso e nos negócios desse agricultor familiar. Então, qual que é o diagnóstico que vocês fazem? Como que está essa infraestrutura e esse poder de acesso a crédito da agricultura familiar, ainda que sejam várias, né? Mas, assim, se daria para fazer pelo menos esse mapeamento. Sandra, por favor. A gente tem, nós enquanto confederação, a gente acompanha um pouco os planos safras, faz incidência, inclusive apresentando pauta, né, para o plano safra. A gente faz o nosso Grito da Terra Brasil, né, todo ano. E nessa pauta de Grito da Terra, a gente coloca um pouco das nossas necessidades. E aí, uma das necessidades é óbvio, o acesso a crédito. Mas uma coisa que, para nós, enquanto confederação, a gente tem crescido um pouco mais essa discussão, que em algum momento eu acho que a gente vai ter que parar e propor regionalizar um pouco os créditos também e a forma. Isso não é uma matéria vencida na nossa discussão, enquanto confederação, politicamente falando, mas a gente entende que as especificidades são muito grandes. E uma das questões que a gente tem visto e o que a gente tem dito, e aí olhando nesses últimos anos, e aí esse ano especificamente, com a Conferência de Clima, né, vindo para o Brasil, a gente tem visto como um cenário de oportunidades para resolver algumas matérias internas, como regularização fundiária, como regularização ambiental. Então, como que a gente aproveita essas entregas que o governo brasileiro está apresentando ou está pretendendo apresentar até novembro, para que a gente consiga avançar um pouco com essa agenda interna. A gente sabe que essas metas são internacionais, mas como que a gente resolve alguns problemas que são históricos no Brasil nesse período, para que lá na frente a gente consiga, por exemplo, ter que nossos agricultores tenham mais opções para conseguir chegar no crédito, por exemplo. Porque, como você mesmo disse, a gente tem problemas variados. Eu lembro que a gente faz algumas incidências, não só com o governo, mas depois com os bancos. Porque essa semana, inclusive, eu acompanhava a oficina do Plano de Mitigação, e a gente comentava que falava sobre criar linhas de crédito sustentáveis, de bioeconomia, de produção orgânica. Mas nos últimos planos safra já foram lançadas essas linhas. Elas só não estão sendo acessadas. E por que elas não estão sendo acessadas? E aí que entra, às vezes, as nossas conversas com os próprios bancos. Porque, às vezes, é mais fácil a gente seguir fazendo o manual de crédito rural, o básico, que a gente fez a vida inteira. Commodities, sim. Porque eu já sei o passo a passo, é muito mais simples. Para que eu vou destacar um técnico para fazer uma coisa diferente? Então, até essa sensibilização com os próprios bancos, a gente precisa fazer para acessar essas outras linhas e também com os agricultores e com os técnicos locais. A gente tem conversa desde a assistência técnica pública até organizações que fazem assistência técnica privada, para fazer essa sensibilização e ajudar, né, a chegar. E a gente sabe que a gente tem dificuldades muito mais grandes na região norte e nordeste com o acesso a crédito. Então, a gente, inclusive, enquanto confederação, a gente está querendo fazer algumas sensibilizações e algumas ações para tentar avançar.
Mas, como eu disse, nesse cenário, a gente está vendo uma oportunidade de resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas antes, para depois a gente conseguir chegar e acessar o crédito. Pois é, esse ponto que você trouxe acho que é muito importante. Porque é isso, assim, existir o dinheiro é importante, mas todo o mecanismo de organização de como que isso vai, de fato, chegar lá na ponta, né? Se torna... Inclusive a questão da transparência também, né? De como que esse dinheiro está sendo usado, como que ele está voltando mesmo. Eu acho que isso é muito importante da gente ficar de olho, entender os mecanismos, porque senão a gente está falando, por exemplo, de um plano safra que ele existe no papel, mas o gerente do banco não sabe como fazer um plano de manejo para o cupuaçu. Né? Assim, é basicamente isso. Ele sabe vender e fazer plano de manejo e liberar crédito para soja, para boi, para açaí, enfim, né? Depender das regiões. Mas quando você começa a entrar na bioeconomia, né? Ou na agrofloresta, sistemas integrados ali de produção, fica difícil, fica complexo, melhor não, deixa quieto, ou tem que burlar o sistema, né? Falar que tem cabeça de boi para conseguir um crédito para isso, né? Para o açaí. Então, assim, aí a gente começa a entrar nas complexidades brasileiras, mas o ideal é que não seja assim, né? O ideal é que isso seja mais esclarecido. E eu queria ouvir um pouco como que vocês na FAO enxergam isso, assim, também. Claro que eu entendo que é sempre uma visão um pouco mais macro, mas vocês mapeiam isso também em relação a financiamento e agricultura familiar, financiamento no sentido de acesso a crédito, mas também financiar a agricultura familiar de outras formas, né? Sim, fazer uns acompanhamentos também não é uma coisa assim de fazer acompanhamento exaustivo, muito depurado, que temos também sempre... Nosso trabalho é muito em função assim, do que o governo nos demanda. Então, assim, acabamos tendo que responder a esse tipo de demanda porque entendemos que o nosso papel é complementar a atuação do governo, ou seja, independente do seu âmbito, claro, sempre quando tem um cruzamento de mandatos. Na questão do crédito, a gente faz alguns estudos nesse projeto que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, a gente faz um mapeamento sobre uma forma de melhorar o Pronaf, assim, tanto nas linhas que já existem, como explorar a possibilidade de propor novas linhas de financiamento. Claro que, como você já foi comentado, não é somente expandir o crédito, né? Não é somente criar novas linhas de crédito, porque tem de fato, sim, a gente acompanha também o Plano Safra e ano passado foram lançadas 10 linhas de crédito do Pronaf. Então, assim, tem coisas muito interessantes. Tem uma linha de custeio para produtos da sociobiodiversidade. E isso, assim, realmente é necessário que a gente faça um trabalho de sentar, olhar com calma para esses números com o próprio Ministério e entender assim quem está acessando, como está acessando, até que ponto está acessando e se não está acessando, o que fazer para que essas pessoas acessem. Então, de fato, tem todo um trabalho de assistência técnica, extensão rural, que tem que ser feito, assim como já foi mencionado, tem a instância pública que faz, privado, a ONU também, pelo menos no caso da FAO. Temos alguns projetos que vão até a ponta também, fazem trabalho de capacitação com populações rurais, com agricultoras, independentes, assim, com pessoas marginalizadas no âmbito rural. E, assim, todo esse trabalho de, primeiro, conscientizar sobre a importância desse crédito. Às vezes temos consultores que ajudam, inclusive, a fazer o levantamento da documentação que é necessária para poder obter um cadastro nacional da agricultura familiar, ou, às vezes, uma inovação que eu sei que o MDS está implementando, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, tentando, às vezes, substituir o CAF pelo cadastro único, né, porque assim, que isso poderia ser uma forma, uma inovação de evitar que a pessoa tenha que tirar o CAF para poder acessar o crédito rural. Então, assim, tem algumas coisas que a gente sabe que estão fazendo, acompanhamos esse debate, mas, lamentavelmente, não temos tido, assim, a capacidade de fazer esse mapeamento exato para ver, assim, onde está o crédito, quem está acessando. Eu sei que, de fato, pelo que eu vi, não sei se nos últimos dias até me preparando para poder participar daqui, que assim, tem um aumento considerável de pessoas assim, de indígenas, quilombolas, que têm começado a acessar essas linhas de financiamento. Então, tem um aumento expressivo. Mas, não, assim, temos que saber exatamente até o final deste biênio, né, que o Plano Safra 24-25, como vai ser essa realidade, assim, e não é somente acessar também, tem que saber como é que as pessoas estão usando esse crédito, se de fato isso vai gerar um impacto na vida delas, se esse crédito é sustentável, se não vai comprometer os seus modos de vida. E também uma coisa que você já vem colocando, assim, num cenário em que assim, as mudanças climáticas são iminentes, em que a gente está começando a ver cada vez mais extremos climáticos, essas linhas de crédito, por exemplo, elas estão preparadas para lidar com isso?
Assim, as pessoas têm consciência, têm capacidade também para poder adaptar a sua produção, seus meios de vida a essa realidade iminente que a gente vai enfrentar nos próximos anos? Essas são algumas perguntas que a gente tem que se fazer, e não somente nos fazer, mas também procurar alternativas para propor que as pessoas consigam enfrentar, se adaptar e mitigar as mudanças climáticas. Perfeito. Pois é, a gente tem muito esse, assim, acho que é importante ter esse olhar, como você estava falando, de como que esse dinheiro está sendo aplicado. Afinal, é um dinheiro... Claro, a gente sabe que tem ali os juros, né? O que é subsidiado, o que não é, mas de uma forma geral a gente está falando também de recursos que são federais. E no melhor dos mundos, isso vai se tornar alimento pra gente, assim, né? Fazendo uma ponte muito, muito direta, assim, mas de uma certa forma a gente tá falando disso, né? A gente tá falando do arroz, do feijão, tá falando do hortifruti, da alimentação que geralmente chega mais direto, assim. E que, inclusive, abastece regionalmente. E isso era uma das coisas que eu queria também trazer um pouquinho do como que vocês enxergam que esse crédito, esse financiamento, ele precisa e ele se propõe a ser algo que vai melhorar as alimentações regionais. Porque a gente sabe, por exemplo, que o estado do Mato Grosso prioriza as grandes produções ali agrícolas, mas muitas vezes tem que comprar hortifruti de São Paulo, de Santa Catarina, né? A gente sabe que tem frutas, por exemplo, que vêm do Vale do São Francisco e que poderiam ser produzidas regionalmente ali. Isso acaba melhorando questões logísticas, de preço, de custo. E a agricultura familiar está neste papel, assim, né? De abastecer mercados locais. Queria entender um pouco isso. O quanto que vocês relacionam, ou o quanto precisaria ser relacionado esse tripé, assim, agricultura familiar, acesso a crédito e financiamento e abastecimento regional. Principalmente no momento do país em que a gente vem falando nos últimos meses aí de inflação dos alimentos, né? Uma população que está com uma renda muito comprometida pelo custo do alimento em geral. E a agricultura familiar deveria ser ainda mais essa ponte de ter um mercado aqui do lado, né? Com a produção que foi recentemente colhida e que você tem ali um preço mais acessível e um agricultor que está recebendo. O quão complexo é fazer isso? O quanto que é necessário discutir esse tripé? A gente vem cada vez mais discutindo quando uma das pautas, né, da CONTAG, dentro da política agrícola, a gente discute cooperativismo, né? A gente entende que o cooperativismo pode ser uma grande solução para essa distribuição, para essa questão local. E a gente tem incentivado muito os circuitos curtos, né, de produção. Então, eu vou produzir meu alimento aqui, mas eu já tenho um mercado regional. Uma outra coisa que a gente incentiva muito são as compras públicas, né? Que a gente entende que essa alimentação vai para as escolas, vai para os lugares, para as administrações, onde que acaba sendo regionalizada, né? Então, a gente tem feito muito essa discussão no sentido de sensibilização também, né? Então, para além, como você disse, é um tripé mesmo. Às vezes as pessoas elas precisam começar a pensar no mercado para depois ir buscar o crédito, né? Ou às vezes até tem o crédito, mas precisa organizar um pouco o mercado local. Então, a discussão do cooperativismo, o associativismo, ela é muito forte para ajudar nessa discussão da comercialização mesmo. Então, a gente tem incentivado muito. A gente sabe que tem alguns desafios nas regiões, tem diferenças também dessa relação com
com cooperativismo. Eu venho de uma região que eu nasci cooperada já em alguma coisa, né? Então, participando de alguma associação, alguma cooperativa, né? Mas tem regiões no nosso país que, até por aspectos culturais mesmo, que esse tipo de organização é um pouco mais difícil. Então, como que a gente faz essa sensibilização? E aí, com outras organizações, por exemplo, a gente discute muito com a Unicafes, que ela é do cooperativismo da agricultura familiar, cooperativismo solidário. Então, a gente tem discutido muito com eles como que a gente faz essa articulação mesmo. Mas eu volto a dizer, a gente tem muitos problemas que são anteriores, né? E aí, quando a gente fala em problemas anteriores, é até o quanto que aí as mudanças climáticas mesmo tem feito com que esses agricultores percam as suas safras. Quanto que, às vezes, eles não conseguem pagar o crédito que ele acessou em função da perda da sua safra. Se comprometeu, não teve o que colher, não tem como pagar. Então, realmente, eu acho que o Sérgio traz uma questão anterior, ele trouxe do quanto que inclusive o crédito não está correlacionado com essa possível perca de safra, né? E que elas têm sido muito recorrentes. Sim. E aí a gente tem, infelizmente, muitas vezes, um endividamento no campo. Esse endividamento acaba fazendo com que esses agricultores migrem para as cidades. Então, a roda, ela é muito maior do que a gente imagina. Não é só porque o agricultor familiar deixou de produzir, não é só porque o agricultor familiar resolveu produzir uma outra variedade e não abastecer o comércio local, é porque tem uma série de fatores que fez com que talvez ele saia daquela propriedade, que ele venda a sua propriedade, ou que realmente ele caia num momento de endividamento que ele precisa buscar uma outra fonte de renda. Então, é muito complexo, mas a gente tem cada vez mais tentado fazer essas discussões e aí buscando sistemas produtivos que sejam mais resilientes. E aí entra a discussão da agroecologia, a discussão, né, da produção de fato, né, que seja mais resiliente às mudanças climáticas para garantir, inclusive, essa produção local. Muito, muito interessante essa conexão, porque a gente está falando basicamente disso, assim, o produtor que às vezes está plantando em meio hectare, né? Então, se ele não colhe esse meio hectare, não tem renda no ano, né? E é isso, assim, muitas vezes ele tem que migrar para uma outra atividade, que quando a gente passa a viajar pelo Brasil, a gente vê muito produtor da agricultura familiar que acaba indo para uma soja, para um milho, e não é porque ele quer produzir commodity nesse sentido, mas é porque tem mercado garantidor. Ele vai vender que seja para um atravessador que vai depois levar para uma cooperativa, que vai levar para trading, que vai escalar, mas ele sabe que vai ter gente para comprar. E esse mercado garantidor na agricultura familiar, por falta, muitas vezes, dos mercados locais, regionais, é uma questão, inclusive falando de PAA, né? Política de Aquisição de Alimentos, Política Nacional de Alimentação Escolar, que a gente tenta falar rapidinho disso, mas eu vou deixar o Sérgio, por favor, também dar essa perspectiva do tripé aí. Sim, obrigado. Então, assim, está sendo muito rápido, porque a gente, né, tem outros temas ainda a explorar. O ponto que a Sandra trouxe é interessantíssimo. Porque, assim, de fato, olhar para esse tripé é complexo, porque não é somente o tripé, né? Assim, é todo um contexto, é todo um sistema que o ronda. Então, o que a gente faz como FAO quando a gente olha para isso? Assim, é importante, de fato, trabalhar na ponta, fazer esse trabalho de ciência política, mas, assim, entendemos que isso não é papel exclusivamente da FAO. Então, fazemos o trabalho nessa linha, mais complementar os esforços públicos, esforços da sociedade civil, academia, instituições privadas, enfim. É o que a gente tenta fazer quando a gente fala, né, do tripé de alimentação, agricultura familiar, abastecimento, é olhar também um pouco para os dados, entender, assim, como é que estão essa parte, assim, quais são os circuitos curtos, como é que eles se organizam, assim, quem faz parte deles, os tipos de alimentos, né, os produtos que chegam a ter essas feiras locais, restaurantes populares, enfim, a todo esse equipamento de segurança alimentar e nutricional, para tentar, assim, sempre tentarmos entender um pouco, assim, como é que o contexto, tirar uma fotografia para saber o que está acontecendo nesse momento. Claro que sabemos que isso é uma coisa muito restrita ao momento específico que olhamos e que a realidade é uma coisa que vai mudando constantemente. Mas, enfim, tentamos fazer esse trabalho. Assim, temos os dados. Em paralelo, a gente também tenta fazer o trabalho de ciência política. Uma coisa interessante que a gente conseguiu ano passado, foi mediante outro projeto com recurso da própria FAO, foi
apoiar o governo a publicar o primeiro plano nacional, plano de abastecimento alimentar, né? O Comida no Prato. Então, assim, foi todo um orgulho, porque a FAO conseguiu participar desse processo tão interessante, né? E, assim, muito rico, que tenta sentar as bases, dar diretrizes sobre como organizar esse abastecimento alimentar de forma, assim, que, né, os alimentos cheguem até a mesa dos consumidores, sejam alimentos saudáveis, não nocivos, né? Assim, de circuitos curtos, da agricultura familiar, orgânicos, enfim. Então, assim, tentamos fazer isso um pouco também. Mas, de toda forma, é um trabalho bastante complexo. Então, o que a gente vê em complemento a isso? Temos tentado ter um olhar, às vezes, mais do que só crédito, uma espécie de olhar de proteção social como um todo. Então, aqui a gente pensa, entendemos, o crédito é importantíssimo, pelo que já foi comentado aqui, os programas de compras públicas, né? O PA, o PNAE, o próprio PRONAF, bom, dentro do crédito, tem o programa Mais Alimentos também, dentro também do Plano Safra, né? Para compra de equipamentos, mas a ideia de olhar com proteção social é tentar fazer essa inter-relação. Como fazer com que o crédito não pare ali. O crédito tem que ter um após. Então, por exemplo, os agricultores acessam crédito, conseguem comprar insumos, conseguem comprar equipamento, mas é aí o que vocês estão comentando. Por um motivo X, mudança climática, fatores de migração, essa safra vai se perder, então tem que ter um após. Então, quando a gente tenta introduzir a questão da proteção social, é dizer, e se a gente introduz algum outro mecanismo para poder fazer com que esse agricultor tenha uma garantia de que ele não vai perder a renda? Então, a gente fala, né, de seguro agrícola, às vezes, por exemplo, no âmbito da pesca, a gente tem o seguro defesa, então, tentar ver como melhorar esses mecanismos que já existem, levá-los para quem não sabe usufruir deles. Então, tem sido um pouco mais esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo quando a gente olha para esse tripé. Muito interessante você ter colocado seguro rural, seguro agrícola, seguro defeso, né? Olhando para como garantir o mínimo de renda se caso o produtor perder essa produção, né? Mas você também mencionou o PA e PNAE, então eu queria só entender esse ponto, assim, quando a gente está falando desse mercado garantidor, essas duas políticas, elas são muito importantes e visam isso, o abastecimento escolar e garantir que o governo vá comprar X% daquela produção para alguma finalidade ali, né, estipulada pelo PAA. O quanto que a FAO também consegue, eu não vou dizer fortalecer, mas olhar para esses programas e falar, olha, vamos fortalecer esses programas? Assim, indiretamente seria o fortalecimento, né? Esses são dois temas muito caros para nós. Ou um tema único, se a gente for falando em termos de programas de compras públicas. Trabalhamos diretamente com os dois, como no caso do PA. A gente tinha um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social e vamos ter um outro novo também, que visava, assim, de novo, muita coisa assim, um pouco chato até ser repetido, mas assim, são estudos técnicos, análises sobre como melhorar esses mecanismos. Então, assim, a gente estava até recentemente tentando propor uma nova modalidade do PA. Assim, mas são coisas assim que ainda estão em discussão no âmbito do próprio Ministério, porque o que a gente faz? A gente ajuda o Ministério a elaborar, assim, fazemos uma proposta e diz, olha, está aqui, agora vocês aprimorem, absorvam como melhor considerarem, e depois, assim, se isso acabar sendo incorporado, publicado, vai depender muito da instância política, né? No caso do PNAE, por exemplo, a gente não trabalha diretamente com a implementação, porque isso cabe ao FNDE, mas temos um projeto, assim, já na modalidade de cooperação Sul-Sul, né? Então, assim, a FAO, em conjunto com a FNDE, leva essa experiência para outros países na América Latina e o Caribe. Então, assim, esse sim é um trabalho mais interessante, porque fora do país fazemos o trabalho de incidência política, junto com os governos de outros países, com os parlamentos, e aí sim fazemos o que você falou. Gente, vamos olhar para essa pauta, assim, que tal termos uma política de alimentação escolar? Que tal termos um programa nacional de alimentação escolar no Peru, na Colômbia, em Cuba, em Costa Rica, assim, e aí fazer esse trabalho, né, de convencimento, conscientização. Esse sim é um projeto muito interessante, assim, que a gente trabalha junto com o governo brasileiro, que é nosso parceiro além do FNDE, Agência Brasileira de Cooperação, e assim, dá bons resultados. É interessante porque assim, nos permite olhar um pouco tanto para dentro e ver, olha, como é que funciona o programa em âmbito brasileiro, quais são suas especificidades, seus mecanismos, e assim, o que compõe esse programa que pode ser replicado mundo afora. Então assim, esse é um trabalho bem interessante quando a gente olha para esses dois programas. Perfeito. E você, Sandra, como que vocês olham para esses dois programas dentro da CONTAG? Eu também pergunto isso pela perspectiva de que eu realmente não sei se os agricultores familiares têm a consciência
de falar, não, eu quero estar no PNAE, eu quero ser um fornecedor do PA. Quando a gente olha de uma maneira macro, existe esse engajamento da agricultura familiar de participar desses programas, ou também é algo que está relativamente distante, é complexo, eu não consigo porque tem questões, por exemplo, sanitárias, né? A gente sabe que existe uma questão aí de quando você tem que abastecer, fornecer para esses programas, tem uma série de regulações, né? Tem uma série de questões sanitárias que muitas vezes o agricultor familiar não tem nem capacidade, às vezes, e precisaria do crédito para isso. Então, assim, como que vocês discutem isso dentro da CONTAG? Bom, primeiro que são duas políticas que a gente defende desde a sua existência, inclusive a gente participou, enquanto confederação, da formulação, né, delas. E elas nascem meio que com esse intuito mesmo de um foco para a agricultura familiar. De garantir mercado, que é o que a gente estava conversando antes. O PNAE e o PAA, ele é voltado para a agricultura familiar no sentido, e para nós é uma grande iniciativa no sentido de dizer, a gente vai ter um mercado certo, a gente sabe que a gente vai ter onde entregar, né? A gente sabe onde que vai poder, eu sei que eu vou produzir minhas hortaliças e eu vou ter aonde entregar. Então, eu venho de uma região que eu lembro, é muito nítido, antes do programa e depois do programa, os agricultores, porque junto com o PA e o PNAE, ele veio uma série de outras políticas, né? Inclusive para compra de equipamentos, e onde que as propriedades se estruturaram, porque tinham um mercado garantido. Então, eu posso vender... colocar aqui o meu meio hectare de hortaliças, que eu sei que eu vou ter bom de vender. Então, é muito... para nós, enquanto confederação, a gente incentiva cada vez mais, faz essa sensibilização, novamente junto com as cooperativas, para que garanta que os nossos agricultores estejam fornecendo alimentação para esses programas. E volto a dizer, ele tem uma função social muito grande, porque garante mercados. Então, para a gente, eles são extremamente... A gente é um dos grandes defensores, assim, dos programas, porque acaba dando uma garantia de renda, né, para os agricultores, de alguma maneira. Claro, ótimo. E quanto mais eles estiverem fortalecidos, melhor. Eles, os programas, e eles os agricultores, né? Ótimo, perfeito. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Certamente tem assunto para vários outros episódios, então eu espero recebê-los aqui novamente, sejam com avanços da CONTAG, dos estudos da FAO. A gente deixou um gostinho aqui para vocês sobre essa relação de agricultura familiar com agenda de clima. A Sandra falou rapidamente sobre COP30, a gente deve muito ainda olhar sobre a participação dos agricultores familiares na COP30, nessa conferência de mudanças climáticas. Mas provavelmente o alimento que passa na sua mesa, que você consome, que você vai à feira, ao mercado ali para comprar, passou na mão de um agricultor familiar, passou nessas diferentes regiões do Brasil. Então, é muito importante tentar absorver um pouco desse olhar e pensar quem será que fez, em que condições que fez, com que crédito será que fez. E a gente espera muito poder contribuir com esse diálogo aqui no Arroz, Feijão e Clima. Então, eu agradeço muito, de novo, a participação de vocês. Espero que a gente tenha aí outras oportunidades. Com certeza, obrigado. Obrigada. A gente agradece. Obrigada para você também que assistiu a gente até agora, que acompanha o Arroz, Feijão e Clima, onde quer que nós estejamos. Mas para você assistir a gente está lá no YouTube, no Spotify, obviamente também nas redes sociais. Você vai acompanhar os recortes aí ao longo das redes também, TikTok, Reels, Shorts, enfim. Cada hora que lança uma plataforma, a gente está indo atrás para comunicar cada vez mais esse agro sustentável com a agenda climática. Então, obrigada para você. A gente espera muito que você curta, compartilhe, comente, espalhe a palavra aí do Arroz, Feijão e Clima. E a gente também te espera no próximo episódio. Então, até a próxima.